viva, muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo ao Noite Informativa desta quarta-feira. A moçambicana Denise Namburete foi distinguida pelo governo americano. Foi distinguida pelo seu empenho na defesa, pelo esclarecimento do maior escândalo de corrupção em Moçambique, as dívidas ocultas. Entramos em direto com ela, Denise Namburete. Muito boa noite, seja bem-vinda ao Noite Informativa. Em primeiro lugar, Denise Namburete, parabéns por esta distinção do governo norte-americano. Não é todos os dias que temos uma moçambicana, portanto, a ser distinguida pelo governo americano por causas como esta de transparência e responsabilização, ainda mais sobre um processo como as dívidas ocultas. Mas vamos começar mesmo por aqui. Não foi fácil, lembremos-nos que as primeiras vozes que defenderam que era preciso haver esclarecimento, que era preciso haver investigação, foram hostilizadas, portanto, criaram-se expressões para designar os vários grupos e já agora incluindo a comunicação social que tentava, portanto, investigar e perceber o que aconteceu na contratação dos 2,2 bilhões de dólares. Vamos recordar estas peripécias que foi a vossa luta, a sua luta em particular. Denise Namburete, vamos a isso. O que lhe significa esta distinção para si? Município, muito boa noite. Eu acho que significa, na verdade, um reconhecimento muito grande por intermédio, naturalmente por meu intermédio, mas um reconhecimento a todos os moçambicanos que, de uma forma consciente ou inconsciente, acho que esses também deviam estar incluídos, engajaram-se nesta luta, não obstante os riscos implicados, não obstante o ostracismo social e político, não obstante as ameaças à integridade das pessoas, das suas famílias, não é, envolvidas. Significa também uma expressão de alento e incentivo, eu acho, a todos aqueles que acreditam que é possível aspirar por transparência, por justiça, no trato e na gestão da coisa pública. Acho que, por um lado, significa a credibilização, por outro lado, não é? De todo um esforço de atores engajados na persecução da justiça, em circunstâncias de desigualdade e desequilíbrios de forças. Temos que lembrar que nós aqui estamos a lidar com agências como os serviços de informação e inteligência, com agentes do Estado de alto nível, não é? Em oposição à sociedade civil, em oposição ao FMO, em oposição aos cidadãos. Então há aqui um desequilíbrio de poder bastante forte que, na verdade, periga qualquer ação de demanda por justiça. Município, acho que a luta contra a corrupção é um desafio permanente, até a materialização das nossas aspirações por justiça e equidade. Então, acho que esta distinção simbólica, digamos, representa um voto de confiança na forma como os cidadãos, como a sociedade civil e outros atores estruturam as suas agendas e promovem o engajamento de todo aquele cidadão na reivindicação, na defesa dos seus direitos. E acho que este engajamento de cidadão, o que aconteceu, não é? Este foi um assunto que, de uma forma ou de outra, nos uniu, não é? Trouxe-nos para uma mesma plataforma de discussão e representa em si, eu acredito, uma oportunidade de contribuir para fortalecer, para credibilizar e viabilizar todas as plataformas, instituições e indivíduos engajados na luta contra a corrupção e em busca da tão propalada justiça e equidade. Então, acho que é um prémio de todos nós, é uma distinção de todos nós, de todo aquele cidadão que, no primeiro momento, se colocou contra estas dívidas ilegais. Exato. Denise Namburete, não foi fácil. Vamos recuperar o percurso, vamos recuperar a trajetória desde os primeiros sinais de que algumas coisas não estavam a correr bem nas contas públicas, desde a primeira informação de que se estava a investir na Estrada Nacional número 0, quando se falava de Ematum, a viagem que o primeiro-ministro faz aos Estados Unidos para esclarecer sobre este assunto lá, e depois a reunião que faz com toda a imprensa moçambicana em Maputo para esclarecer. Mas até ali não tínhamos a informação
precisa que hoje temos? As pressões para uma auditoria que depois venha a ser feita pela Kroll, e depois o julgamento que houve e a forte pressão que houve em relação aos processos. Vamos recuperar, digamos, este percurso, esta trajetória, até para conseguirmos perceber onde é que de facto houve luta e este movimento de pressão. Houve alguns momentos, eu acho, de muita pressão, especialmente com entidades como o FMI. Nós tivemos vários encontros com o FMI, fizemos uma pressão muito grande para que a auditoria fosse realizada e, na altura, o FMI deixou claro que o papel do FMI tem a ver com estabilidade económica e financeira e não é, de forma alguma, um papel de exigir responsabilização, e que esse não era o papel do FMI. E o FMI procurou influenciar, através de outros atores, como o Clube de Paris, pressionar para que estes, por sua vez, pudessem pressionar o FMI a exigir a auditoria. Fizemos muita pressão junto aos embaixadores em Moçambique, e eu devo dizer que, na altura, no início da nossa luta, não fomos bem recebidos. Muitas embaixadas fecharam-nos as portas. Até que o caso começou a ser amplamente disseminado, eu acho que conseguimos construir uma ponte de diálogo com as embaixadas daqueles países envolvidos. Então, acho que houve momentos de grande fricção em Moçambique, uma total descrença em relação à possibilidade do Conselho Constitucional e tornar as dívidas ilegais, não é? Determinar a nulidade das dívidas. Eu acho que esse provavelmente deve ter sido o momento em que iniciou toda a narrativa de que estávamos a agir contra os interesses do Estado, que somos parte da mão externa, fomos bastante ridicularizados, mas eu acho que a convicção crescente do cidadão moçambicano, da sociedade civil, de que não devíamos pagar essas dívidas, contribuiu para influenciar, para encorajar-nos e percebermos que deveríamos continuar a fazer pressão. E é interessante perceber que as mesmas vozes sonantes, não é, que hoje que se colocavam na altura contra a revelação das nuances destas dívidas, são hoje os maiores defensores da causa e defensores do julgamento na tenda da BO. Então é bastante gratificante poder perceber essa mudança na perspectiva do cidadão, em que era mais descrédito e agora acredita que de alguma forma a justiça será feita, mesmo com toda a politização, mesmo com todos os desafios que nós temos observado ao longo do julgamento. Temos, como cidadãos, fé de que pela primeira vez estamos pelo menos a acompanhar as nuances que acompanharam a contração destas dívidas. Então acho que houve muita atenção a nível local, mas a nível internacional também, embora a nível internacional eu acho que tivemos uma recepção muito grande, e acho que é por isso que, na verdade, vem esta distinção. É exatamente pelo esforço de engajar atores que têm, como é que eu diria, têm a expressão máxima de usufruir, não é, de usar das fragilidades dos países com sistemas frágeis como Moçambique para acumular riqueza. Então, eu acho que esta distinção também vem desse esforço de bater de frente, de fazer frente a estes conglomerados financeiros que controlam o mercado financeiro internacional. Exato. Denise Nambureta, há duas dimensões, há uma dimensão nacional e há uma dimensão internacional, digamos, alguma diplomacia que vocês e que a Denise em particular teve de o fazer, nomeadamente a participação nas Assembleias Gerais de Credit Suisse para obtenção de informação, os vários movimentos de pressão que foram feitos a nível internacional para que também lá houvesse levantamentos de processos e de responsabilização. Portanto, pode aqui nos contar estas duas frentes abertas, uma nacional e uma internacional, especialmente a internacional, que foi fundamental para influenciar a dimensão nacional. Portanto, as várias iniciativas a nível internacional, sobretudo ao nível destas grandes instituições financeiras que até hoje reconhecem que seus funcionários,
portanto, da primeira água, digamos assim, cometeram falcatruas para facilitar as dívidas ocultas? Sim, município, o ponto de partida de todo este exercício é muito simples. É o fato de estamos a lidar com dívidas soberanas cujo a jurisdição de resolução é a jurisdição britânica. E o que é que isso significa? Significa que o espaço de luta, o espaço de influência e o espaço de cancelamento é o espaço internacional. É o espaço que tem os dispositivos legais para julgar e determinar a validade das mesmas na relação entre o governo moçambicano, o Estado moçambicano e a banca privada. Então, daí tenha surgido a iniciativa de nós influenciarmos esses espaços internacionais, não só para trazer o assunto da dívida ilegal, da questão da corrupção, mas, acima de tudo, para trazer as fragilidades das instituições bancárias, a cultura de corrupção das instituições bancárias e a forma como elas têm se aproveitado de países frágeis como Moçambique. Então, foi necessário nós influenciarmos em relação ao quadro legal e quadro de contração das dívidas. Foi necessário influenciar os países para que estivessem conscientes das implicações, não só para Moçambique, mas para outros países de economias frágeis. Foi necessário também influenciar e mobilizar o cidadão internacional em vários países para que ele pudesse pressionar os seus parlamentos para a resolução do caso de Moçambique. Então, de várias formas, nós procuramos influenciar os atores do Parlamento, que são decisores a nível político, influenciar os investidores que compraram as ações da dívida moçambicana, influenciar a banca, portanto, os bancos que estiverem envolvidos e todos aqueles atores da sociedade civil que têm experiência, que têm a expertise de trabalhar em assuntos que têm a ver com dívidas soberanas. Então, nós podemos mapear os diferentes atores que têm o poder de decisão sobre este assunto e, a partir de fora de Moçambique, determinar o curso dos acontecimentos para que em Moçambique, onde o espaço era mais fechado, não tínhamos acesso às instituições de Estado, não tínhamos acesso às instituições de defesa, havia uma repressão muito grande contra este assunto. Então, encontramos e decidimos que a melhor forma era influenciar de fora para dentro. Exato. Denise Namburete, uma das razões para esta distinção, portanto, foi o impacto do movimento que vocês criaram. Portanto, não se distingue aqueles que criam um movimento sem impacto, portanto, sem consequência. E a principal consequência do movimento que se criou são os vários processos a nível nacional, porque não é só o processo em julgamento, há vários processos autônomos, alguns deles já acusados. E há processos também a nível internacional, em desenvolvimento. Portanto, digamos que há matéria, há uma perspectiva, há uma luz, há um caminho para se esclarecer como é que, digamos, foram contratados estes 2,2 mil milhões de dólares. A pergunta que lhe faço está satisfeita com o rumo dos acontecimentos em termos de responsabilização, em termos de esclarecimento? Portanto, encontrou-se os caris, digamos assim, para que os moçambicanos em especial, que são os donos dos recursos pelos quais se contrataram as dívidas, encontrou-se o caminho certo no seu entendimento para que se fique a saber o que aconteceu exatamente e que haja a responsabilização? Eu acho que tivemos ganhos em relação à consciência, a compreensão sobre as nuances que caracterizaram todo o processo de contração destas dívidas. Em relação a isso, eu acho que nós estamos razoavelmente satisfeitos a acompanhar tanto a nível internacional como nacional. Agora, em termos de responsabilização, eu acho que temos muito ainda por observar, não é? Não só porque todos os processos que foram
movidos em Londres encontram-se consolidados num só, e nós teremos a oportunidade só daqui a um ano, provavelmente pouco mais de um ano, de acompanhar e poder avaliar a probabilidade de o caso de Moçambique, da PGR, ser bem sucedido. Mas, entretanto, deixa-me dizer que só o fato do cidadão moçambicano ter se empenhado, ter pressionado, ter feito pressão pública para que a PGR se posicionasse e abrisse os casos em Londres, isso em si é uma vitória. Eu acho que isso em si é uma vitória gigantesca do cidadão moçambicano, que quando está agregado numa agenda única, tem um poder tremendo de influenciar as instituições de Estado. Então, eu acho que isso é uma vitória e é uma oportunidade, um incentivo que ilustra a necessidade de maiores engajamentos dos cidadãos na compreensão das dinâmicas políticas e económicas. E, na verdade, tem implicações nas suas próprias vidas. Nós achamos que os acontecimentos, as questões que são discutidas a nível mais macro não têm implicações no nosso dia a dia, mas tem. Acho que esta é uma oportunidade, essa consciencialização, essa realização do poder do cidadão, é uma oportunidade de nós espreitarmos as nossas plataformas de diálogo, de consolidação das instituições e repensarmos, rearticularmos a narrativa sobre a construção de um Estado verdadeiramente de direito e democrático, não é? A narrativa tem que mudar. Nós precisamos mudar a narrativa sobre a construção do Estado, onde não há espaços favoráveis à usurpação das funções das instituições do Estado e que não haja captura do Estado por conta de interesses de grupos e de indivíduos, que foi o que aconteceu neste caso das dívidas ilegais. É uma situação clara de captura do Estado moçambicano. Exato. Muito obrigado, Denise Namburete, pela sua presença aqui no Noite Informativa. E como dissemos inicialmente, parabéns por esta distinção do governo norte-americano campeão anticorrupção.